Olá, seja mais que bem-vinda a mais esse encontro aqui comigo. Eu me chamo Babiane Paiva, sou psicanalista e ajudo mulheres a tornar-se mais seguras emocionalmente. E por que que foi escolhido esse tema, né? Por que que eu estou batalhando aí fortemente em cima da insegurança emocional? Porque o fato é que hoje a nossa sociedade, ela é muito de comparação. Eu comparo com meu vizinho, eu comparo com a moça da rede social. E se a gente for pensar a nossa vida há uns anos atrás, o nosso critério de comparação, ele era muito menor, porque era muitas vezes ali na comunidade que você estava inserido, era o seu vizinho, a sua família. Muitas pessoas moravam na zona rural, então o contato com o mundo externo, outras referências, ele ainda ficava ainda mais restrito. Se então entra no quesito mulher, né, quando a gente vê aqueles filmes de época, quantas vezes a gente percebe que são os homens que se deslocam mais de uma cidade para outra, seja para levar alguma coisa que foi produzida ali na fazenda, seja para fazer o comércio em si ou para buscar as coisas de casa, e as mulheres ficavam ali trabalhando bastante também, mas na lida do dia a dia. Então, muito naquela localização, naquele espaço geográfico, sem referências externas. E quando chegava uma novidade ou outra, né, seja um tecido, um livro, um sapato, todo mundo se alegrava, porque era a única referência, era o que chegou, era o que tinha, não tinha esse tanto de opções. Por um lado, é muito bom quando a gente tem mais opções e outras referências, porque às vezes a gente vive uma vida, você aí talvez pode estar vivendo uma vida hoje, por exemplo, no seu relacionamento, muito como hoje, né? Ainda mais que a gente tem falado aí tanto de feminicídio, né? Desse cuidado que a gente precisa ter mais nas nossas relações, nas nossas escolhas. Então, às vezes você vive uma situação em casa que você julga como normal, como adequada, como comum, porque você cresceu às vezes num lar muito difícil, né? Seus pais talvez ou a referência ali dos cuidadores que você teve não eram boas, mas foi o que você aprendeu a ver. Então, quando a gente coloca nesse macro, né, nesse universo da internet, onde você pode acessar culturas de outros países, não só mais ali do seu país, você pode olhar cidades, os estados, outros países, e você começa a perceber as diferenças. Você está ali com um olhar atento e fala: opa, tem homens que tratam mulheres diferentes. Nossa, eu aprendi que ser mãe era assim, mas de repente eu estou vendo que existem várias formas de ser mãe, várias formas de cuidar de uma criança, ou mesmo de cuidar de uma casa, organizar o armário. Então, as suas referências, elas aumentam muito, o que te torna mais apta a fazer as modificações necessárias. Porque a gente pega esses exemplos da vida e coloque eles em prática no sentido de melhorar cada vez mais o nosso dia a dia. Então, se esse é o olhar que a gente vai para as redes sociais, a gente busca uma referência em livros ou em filmes, se for nesse intuito de ser uma pessoa melhor, de conseguir perceber uma nuance ali que vai te dar uma capacidade de conseguir amar mais o seu próximo, amar mais você mesmo, joia, muito legal. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é pessoas, eu, você, especialmente mulheres, porque a gente acaba sofrendo um bombardeio muito maior de exigências, seja pelo corpo, as aparências diversas, é o corte de cabelo, a cor, a maquiagem, a celulite que não pode ter. E aí a gente vai sendo bombardeada de tal forma que nunca está bom o suficiente. E aí, as inseguranças que já existiam pelo processo cultural que advém, porque nós vamos sentir inseguros em determinados momentos da vida. Isso é mais que natural. Agora, o problema é quando algum ponto da sua vida, ou talvez todo, né? Porque existem pessoas que são inseguras em quase tudo na vida, né? Você olha para uma frente, nossa, Babiane, peraí, eu tô olhando aqui para o meu relacionamento, eu sinto que eu sou muito insegura em me posicionar. Aí eu olho no meu trabalho, eu sinto que eu sou muito insegura de pedir uma demissão ou de conversar com o meu chefe, posicionar. Eu sou muito insegura e tenho medo, inclusive, de admitir para mim mesma que eu posso ser uma pessoa melhor. E aí essas inseguranças vão virando um bolo. E tem pessoas que não, que às vezes em um determinado departamento da vida a pessoa se sente segura e outros ela trava total. Então essa live é tanto para quem está travado em várias áreas
e também para quem está travado em coisas específicas, porque o que eu gostaria de trazer aqui para você é a conscientização de uma crescente desse quesito insegurança emocional. Porque o meio com que a gente está inserido hoje, a cultura com que a gente está inserida, ela tem construído mais insegurança. E aí, muitas vezes, começa a vir a enxurrada de diagnósticos, né? E aí é um transtorno disso, é uma crise daquilo, é um desajuste de um lado, do outro. Alguns laudos e constatações, né, psiquiátricas, muitas vezes questionadas até por outros profissionais psiquiatras, quando a gente vê as entrevistas, seja no podcast ou no jornal, alguns falam, olha, eu acho que tem muita diagnosticação que talvez não é bem exatamente aquilo que a pessoa está sentindo, mas foi o que o profissional conseguiu ver naquele momento, seja pela expertise que ele tem, ou a falta dela, ou pelo tempo ali do atendimento, que hoje a gente sabe também que uma grande parte das pessoas, sejam da rede pública ou até mesmo da particular, existe um volume muito grande de atendimentos. Então, acaba que isso pode acontecer, né? De ter uma necessidade de colocar ali de forma não tão precisa, né, no tempo que precisa de um diagnóstico, porque talvez a pessoa nunca mais vai voltar ali ou não tem condição de estar ali novamente. Então a gente vai assistindo uma bola de neve acontecendo dentro das emoções das pessoas. E aí, o convite aqui, além de fazer com que você observe essa crescente que tem acontecido, é que você observe em você qual o ponto, primeiramente, que você tem sentido que a sua vida está travando. Porque as emoções, muitas vezes, se você não tem uma certa inteligência emocional, e eu não vou colocar aqui o termo controlar as emoções, né? Porque na realidade o que acontece é que a gente aprende mais sobre nós mesmos e essa clareza vai fazendo com que a nossa inteligência emocional vai acontecendo. Então, quando eu falo de insegurança emocional, eu estou dizendo que existe um contexto social e um contexto de criação que vai construindo essa insegurança em mim. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes vão falar assim: nossa, Babiane, mas eu sei, porque agora eu já estou estudando mais sobre psicologia, eu tenho vontade, às vezes, de fazer uma terapia, um curso de desenvolvimento pessoal, para tratar essas questões que eu estou sentindo aqui, eu sinto travado, eu tenho dificuldade de falar não, eu sinto culpa o tempo todo, eu fico pedindo licença para existir. E aí você começa a se observar. E você pensa assim, nossa, então quer dizer que a insegurança emocional, ela começou lá na infância? Depende. Na maioria dos casos, sim. Porque às vezes você vai pensar assim, nossa, Fabiane, mas eu considero que eu tive pais muito bons, pais presentes, que estavam ali se doando muito. Mas eu sinto que, na minha adolescência, quando eu passei por um relacionamento traumático de uma amiga minha que me traiu, eu fiquei com dificuldade de me abrir para outras relações de amizade. Então, eu sinto que, no ramo das amizades, eu sou um pouco travada. Eu ainda não consegui me abrir de novo porque aconteceu esse trauma. Isso acontece. Uma insegurança pontual ali de um trauma que aconteceu de uma situação, seja essa que foi de uma amiga, seja de um relacionamento amoroso, seja de um trauma ainda mais profundo, que são das violações diversas, né, do corpo físico da mulher, ou alguma situação de abuso de autoridade no trabalho, que você fala, nossa, agora eu tô com trauma de ir para as empresas, porque eu fui muito maltratada, então eu estou bloqueada. E aí você vai mapeando. E aí a gente vai lá para a infância, porque na infância, de fato, é um momento mais rico para que a gente seja nutrido de amor, de carinho, de afeto, de encorajamento, de autopercepção, onde o seu pai ou sua mãe ou seu cuidador vai falando, olha, essa atitude foi legal, essa atitude não foi tão legal. Esses balizadores, né, essas feedbacks que os cuidadores vão colocando para nós, vai ajudando com que a formação da sua psique se fortaleça. Então, onde que a gente detecta, e aí para você, às vezes, conseguir identificar em você, onde que a gente costuma identificar, falar assim, Babiane, ok, eu tenho muitas inseguranças, e eu vejo que os meus pais eram bons. Aí você observa, se você tinha pais bons,
muito presentes e no sentido assim de controlar muito você, de querer fazer por você o tempo todo, de dizer não vá sozinha, deixa que eu te ajudo. Não, espera aí, isso você não dá conta, quer fazer tudo por você, para você, pensar por você, falar por você, sempre está 2, 3, 4 passos à frente, porque ele acredita que você precisa o tempo todo dessa ajuda, não te valida. Então, ou seja, um excesso de proteção te faz sentir inseguro. Porque você fala, opa, mas espera aí, eu não posso calçar um tênis sozinho que está errado, eu não posso pôr um leite no copo que está errado, que eu posso fazer isso, tudo em mim pode dar errado, porque, afinal de contas, eu ainda não tenho habilidades e capacidade de nada. Por isso, quando a gente está na fase do desenvolvimento infantil, é importante que a gente vá empoderando essa criança dentro daquilo que ela consegue fazer. É estimular a calçar um sapato sozinha, pegar uma água sozinha, pegar uma roupinha, vestir, ainda que fique as peças todas num, num rearranjo de moda diferente do que a gente esperava, mas é a criança aprendendo a se desenvolver. E é importante a gente dar esse espaço de desenvolvimento. E o inverso também é verdadeiro. Se você cresceu num contexto onde você foi meio que deixado de lado, seja porque os seus cuidadores, que pode ser pai, mãe, avó, estavam muito ocupados em outras tarefas e você foi meio que deixado de lado, ou você cresceu em um ambiente que realmente não tinha quem olhasse por você, os adultos às vezes já estavam tão adoecidos de outros contextos, de outros problemas, que você de fato não era uma prioridade a ser vista. Então, esses extremos que ou é super protetor ou deixado demais para lá, acaba gerando ali comportamentos inseguros, uma psique insegura, onde a pessoa realmente vai para o mundo sem os recortes necessários. E aí, o convite é, hoje, quando você observa numa situação de insegurança, como você se sente? Como está o seu corpo? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu tenho a convicção plena de que eu sou uma pessoa muito ansiosa e certamente eu tenho um transtorno generalizado de ansiedade, ou eu tenho várias coisas que eu gabarito ali, né, no que seria pré-eminente de um diagnóstico. Mas aí eu te pergunto, essas situações onde você se vê, por exemplo, você está diante de uma situação com seu chefe, ou com uma pessoa que você ama, que você gosta, que você precisa conversar. Enfim, uma questão que você precisa resolver. Como que o seu corpo se sente? Tem pessoas que às vezes vão dar enxaqueca forte, dor de cabeça forte, porque aquela situação tensionou tanto, você sentiu assim tanta insegurança de falar ou se posicionar ou enfrentar uma situação que foi travando aqui toda a sua musculatura da nuca, que a terminação nervosa é aqui, e você está sentindo aquela dor de cabeça extrema. Ou às vezes você passou por uma emoção tão forte e que ao pensar em lidar com aquela situação, você sente aquele aperto no peito, aquela angústia. Às vezes você vai fazer uma prova ou falar em público, vem aquela quase que todo um contexto aqui na região do abdômen. Umas pessoas travam o intestino, outras soltam o intestino, outras têm ânsia de vômito. Então a gente precisa ir tratando cada coisa no seu devido quadrado. E muitas vezes o que você está sentindo ali não é necessariamente um funcionamento cerebral seu que é diferente, ou algum hormônio que está faltando e que não permite que você se sinta mais seguro. Na realidade, muitas vezes o que falta são questionamentos internos de e se for diferente? E se eu fizer dessa forma? E se eu enfrentar este medo? Muitas vezes, pausas diárias para refletir sobre aquela questão, mas uma reflexão mais direcionada. Porque, assim, eu sei que muitas vezes você chega no final do dia totalmente desanimada, como assim, desenergizada mesmo, com lágrimas nos olhos ou segurando para não chorar. Você deita e aposta, amanhã vai ser um novo dia, amanhã eu vou conseguir ser diferente. Só que só acreditar e não ter algo para te direcionar faz com que você repita esse padrão por anos. E aí, quando você olha para trás, parece que a insegurança ainda fica mais forte, porque aí junta a insegurança e o desânimo.
Porque aí você olha e fala, nossa, mas tem tanto tempo que eu já me sinto assim, tem tanto tempo que eu queria trocar de trabalho e não tenho coragem, porque eu não acho que eu sou boa o suficiente para ir para outros lugares, eu acho que eu não vou conseguir estar em outro contexto. Isso vale também para relacionamentos. Quantas vezes você olha para sua relação, você já mapeou, já entendeu, olhando à sua volta, olhando para o mundo, olhando para uma relação que você sonha, acima de tudo, porque lembra, a gente pega os exemplos no intuito de pegar o que há de melhor para tentar modelar em nós. Mas o grande norte que precisa ser acionado é a sua bússola interna, é o seu coração. Porque muitas vezes a gente vê essas brincadeiras na internet, ai meu Deus, mandou olhar meu coração, olha a confusão. E de fato, quando a gente está inseguro, o coração fica muito confuso. E aí fica difícil da gente ouvir muitas vezes a voz da nossa intencionalidade, da nossa intuição. Mas é necessário esse treino, porque uma situação para uma pessoa é igual, ela não vai ser tão traumática ou tão difícil quanto é para você. E olha só, dentro da sua casa, por exemplo, se você tem irmãos que cresceu com o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma estrutura familiar, para algumas pessoas aquela criação deu super certo. São pessoas que conseguem desembolar mais pelo mundo, tomar suas decisões, são até mais gratas aos pais, porque afinal de contas aquela criação deu certo para ela. Mas quando a gente olha para outra pessoa, que é mais criado na mesma família, já não é o mesmo contexto. A pessoa já fala: não, não fui vista, não fui olhada, não me senti acolhida. Por quê? Porque cada pessoa tem uma bússola interna das necessidades que ela tem e das coisas que ela precisa desenvolver. Então, por isso que talvez para um ser humano que estava ali naquele contexto, aquela educação foi muito válida, porque para as coisas que ela precisava desenvolver, aquela educação foi útil. Mas o outro tinha outras necessidades e aquela educação, talvez por não ter tido um olhar mais individualizado, que a gente sabe que no dia a dia é difícil e muitas vezes não foi aprendido, né? Não foi ensinado para esses pais como fazer. Antes era muita questão da sobrevivência. E aí para esse outro já não deu tão certo. Mas aí eu falo assim, olha, eu não posso voltar atrás e você não pode voltar atrás e falar assim, nossa, eu queria ter outro pai, outra mãe, ou eu queria ser pequenininha e conseguir expressar para os meus pais o que eu queria, o que eu esperava deles. Não tem como a gente fazer esse movimento. Mas tem como, a partir de hoje, você ser uma agente de nutrição do seu ser. Primeiro, diagnosticando as áreas que você tem mais dificuldades. Porque é isso, tem pessoas que vai estar ali mais no eixo cognitivo, outras pessoas no eixo social, outras pessoas mais voltadas ali para as carreiras. Você primeiro diagnostica, você fala, nossa, Fabiana, hoje eu sou uma pessoa que eu estou assim, extremamente travada em tudo na vida. É interessante que se você pega uma pessoa que está num relacionamento e muitas vezes ela tem uma filha pequena e esse relacionamento já não está bom, está envolvido de muita traição, muitas coisas. E aí você pergunta, o que você quer para sua filha? A nível de relacionamento amoroso, de futuro? Fala, nossa, eu quero realmente que a minha filha tenha um relacionamento que essa pessoa que estiver com ela, trate ela bem, que respeite os combinados, porque, né, se na relação foi estabelecido que vai ser uma relação monogâmica, que vai ser só ali entre o casal, que isso seja cumprido. Que os acordos que foram feitos na junção daquele casal, que seja mantido, que seja respeitado, que ela seja vista, olhada nas suas necessidades. Mas aí você pega e olha para a sua relação. E aí, quando você olha para a sua relação, você fala, nossa, mas eu estou vivendo o oposto. E nós sabemos que a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pela fala. Na falta de um exemplo, e eu já presenciei muitas famílias, que às vezes são famílias muito desajustadas, mas que no verbo, esse cuidador, né, essa mãe, esse pai ou esse parente próximo, fala assim, ainda consegue ter a decência de dizer, olha, o meu comportamento não condiz com o que eu acredito de mundo ainda. Mas você passa esses valores, nem que seja no verbo, já é alguma coisa. Mas nós sabemos que o mais forte que existe é o comportamento, é a atitude. Então, se você hoje, por insegurança, se mantém num relacionamento onde você sabe que
o que está sendo ensinado, o que está sendo passado para frente é danoso, precisa olhar, dar um passo atrás e ver quais são as questões dentro de você que faz com que essa insegurança fique tão mais forte do que toda a dor, toda esse sofrimento dessa relação que causa para você. Então, nossa, essa relação, ainda que esteja me fazendo muito mal, eu prefiro estar nela do que me arriscar de ficar sem essa pessoa. Ou por que isso? Por que você passa por cima de você, dos seus anseios, das suas necessidades? Essas perguntas são genuínas. Elas precisam ser feitas. Não tem como sair de um processo de insegurança emocional sem se questionar. O questionamento ele é extremamente válido, porque o questionamento ele vai construir em você um raciocínio crítico de mundo. E quando eu digo raciocínio crítico do mundo, não é que você vai criticar as pessoas ou o mundo aleatoriamente, não. Mas é um raciocínio crítico que te permite avaliar a sua vida e dizer que ponto você está e aonde você quer chegar. E com pequenas ações diárias, você conseguir transcender, você conseguir, com essas pequenas ações, ter grandes viradas de chave. E hoje em dia, eu acho que nós estamos num momento de sociedade, de humanidade, extremamente positivo para essas viradas de chave. Por quê? Por mais que ainda esteja difícil, especialmente para nós mulheres, seja ainda na igualdade nos mercados de trabalho a nível de salário, a nível de oportunidade, seja porque a maternidade realmente demanda mais e quando a gente olha a nível de concorrência no mundo, isso acaba dando uma desvantagem, mesmo sabendo todos os benefícios que a gente colhe enquanto família de ter essa dedicação. Mas você precisa aproveitar deste momento de vida, deste momento de humanidade, onde tem muitas informações, para se questionar, para entender. Opa, tira um tempinho para pensar em você. Por quê? Porque às vezes o seu desânimo hoje já está tão grande que às vezes você não quer sair da cama, não quer tomar um banho, não quer lavar o cabelo. Porque foram tamanhas dores que foram acumuladas no seu coração e na sua mente que acaba travando você de realmente confiar que amanhã vai ser diferente, de dar um voto mais de confiança, especialmente em você mesmo. Porque às vezes a sociedade ali, as pessoas à sua volta já começam a falar que você é uma pessoa do dedo podre, que você é uma pessoa sem sorte, que tudo que você tenta dar errado, porque você não raciocina direito, porque e vai colocando um tanto de tarjas, é como se fosse pregando assim, ó, no seu rosto coisas tão taxativas que você, por estar ali, talvez, imatura emocionalmente ou desgastada emocionalmente, você vai comprando essas falas, esses olhares que as pessoas têm sobre você como uma verdade absoluta. E, na realidade, muito desses olhares, muito dessas falas que as pessoas têm sobre você, diz muito mais sobre elas do que sobre você. É claro que na sua vida teve erros, teve acertos, mas não justifica que hoje você não se permita olhar. E é nesse contexto que, por mais que você ache que isso seja uma justificativa de você se fechar, né? Não, não vou tentar de novo, etc. É necessário que você volte a se questionar. Questione, olha, mas nesse relacionamento, ou nessa forma de ver a vida, eu vi assim por quê? Eu enxergava o mundo dessa forma porque eu fui ensinada, foi meus sistemas de crenças, é como eu vejo o mundo, porque muitas vezes o mundo é como é para todo mundo, só que cada pessoa vai enxergar o mundo de uma forma. Por quê? Porque o prisma é diferente, porque as crenças que cada um coloca sobre o mundo é diferente. Então, quando você se questiona, quando você se abre para revisitar a forma com que você pensa, é onde abre a possibilidade para que você consiga ir rompendo essas barreiras da insegurança. Porque se eu abro espaço para o questionamento, eu também vou abrir espaço de esperança para que eu consiga realmente ser uma mulher diferente amanhã.
Diferente para quem? Para mim mesma. De quando eu olhar no espelho, eu me ver de um jeito diferente. Quando eu ouvir a minha voz, ouvir alguma situação, eu consiga pensar e processar o mundo de forma diferente. Que eu consiga, aos poucos, abrir espaço para dizer: nossa, hoje eu não consigo me posicionar. Só de imaginar, de ter uma conversa difícil, né, que a gente chama de conversas conflituosas, às vezes ter essas conversas que são difíceis, você já trava, você fala: nossa, meu Deus, eu queria tanto conseguir falar. Você não precisa ficar no queria, você fala: eu quero muito conseguir falar. Isso é muito difícil para mim hoje, porque eu ainda não tenho as habilidades necessárias para lidar com essa situação. Então, o convite é: se questione e abra espaço para que essas novas habilidades venham. E isso a gente vai conquistando muitas vezes com um método mais bem elaborado, com ferramentas de autorreflexão que você possa realmente tirar um tempo para você, ouvindo essas lives, ouvindo conteúdo, percebendo que a dificuldade que mora em você mora também em muitos corações. Você não está sozinha, nem na alegria e nem na dor. Então, hoje fica o convite que você abra mais espaço para os questionamentos de: eu posso fazer diferente? E se for de outro jeito? E se eu for lá e tentar? E se eu me permitir aprender? Porque aí você fala: opa, no espaço do questionamento, eu vou abrir espaço para novas habilidades. Então, se você tem dificuldade de se relacionar, se você se questiona, se você começa a se expor, você vai conseguir novas formas de tentar ir para a vida, para esse relacionamento. Se é no trabalho e você se questiona: nossa, eu envio o currículo e ninguém vê. Será que você precisa aprender a habilidade de desenvolver um currículo bom? Será que você precisa desenvolver uma habilidade que o mercado que você quer está precisando e está no momento, e você vai lá e faz um curso, ou você estuda sobre para conseguir se posicionar melhor numa entrevista? Ou: Fabiane, meu currículo é muito bom, eu acho que eu saio mal na entrevista, então você precisa de habilidades para aprender a ser melhor nessa entrevista. Ah, eu queria aprender a me comunicar, mas quando eu vou me comunicar eu travo, eu choro muito, eu acabo magoando as pessoas e me magoando, porque eu estresso, eu falo coisas que eu acho que eu não deveria falar e acabo magoando. Então você precisa aprender habilidades de se comunicar. Então, o convite realmente é para que você primeiro perceba que muitas coisas que hoje travam a sua vida estão relacionadas à insegurança emocional, mas que é possível através de um olhar, um novo olhar sobre a situação do hoje, com a pessoa que você é hoje, buscando recursos para ser a pessoa que você quer ser no amanhã. Mas, acima de tudo, sabendo ainda mais valorizar o que você já tem. Porque muito do que acontece conosco não é pelo que falta, mas sim porque a gente não consegue reconhecer o quão habilidoso, o quão cheio de possibilidades de resoluções de problemas, de ir para a vida nós já somos. Porque de alguma forma, em algum momento na vida, você aprendeu que ser você não era o suficiente. Que pensar como você, agir como você, relacionar como você não é o suficiente para conseguir a pessoa ideal, o trabalho ideal, ideal para quem? Para você. Então, se dê um novo voto de confiança e vamos mergulhar aí nessas questões que hoje têm te causado insegurança emocional. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até mais.